Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de programação e administração de banco de dados. Beleza? Com quem? Com ele, o professor Renato Montanher, o melhor professor de programação e administração de banco de dados que vocês vão ter hoje, gente. Isso aí. E o que a gente vai estudar hoje? Vamos dar uma revisada no. Revisada não, uma corrigida aí no nosso último exercício, né? Nas questões do último exercício que a gente fez, tá? Lembrando que a ideia aqui dessas aulas é vocês realmente trabalharem e relembrarem um pouco sobre como que trabalha com SQL, tá, gente? É, lembrar como que faz o uso de algumas cláusulas, tipo cláusula where, algumas funções de agregações que a gente vai começar, que a gente já começou a falar um pouco, entre outros pontos, tá? Mas a ideia aqui principal é a gente conseguir normalizar e naturalizar o SQL novamente aí na cabeça de vocês para a gente poder trabalhar e avançar com os conteúdos na parte de programação para banco de dados, tá? Então, na sequência, a gente vai trabalhar cada questão e discutir um pouco sobre cada uma e os seus pontos fortes e a estratégia que a gente tem que ter para pensar, enfim. Vamos discutir sobre cada resposta aí em SQL. Vamos analisar aí no nosso primeiro exercício aí da lista de exercícios que a gente fez aí na aula. Tá. Primeiro ponto. Consultar duas pessoas que possuem nome com algumas subpalavras super. Beleza. O que acontece aqui? Primeiro ponto, a gente tem que entender que duas pessoas de uma tabela, a gente vai ter que utilizar essa palavra reservada aqui, top. Que quer dizer o quê? Que a gente vai pegar as duas primeiras que retornarem na nossa consulta, tá? Então essas duas palavras aqui já diz alguma dica sobre o que a gente tem que fazer, que possui nome com alguma subpalavra de super. O que vai acontecer aqui? O primeiro ponto, vou deixar aqui destacado de uma outra forma, vou deixar em amarelo. Temos aqui a nossa área de projeção, tá? Que quer dizer o quê? Esse select, onde vai começar a nossa seleção, né? Aqui nós temos a cláusula onde vai me dizer que eu quero top 2 registros, né? O asterisco aqui quer dizer o quê? Quer dizer que eu quero, só relembrando, tá, gente? Acho que muita gente que já sabe, mas enfim, isso sempre é bom relembrar. O conceito de asterisco quer dizer o quê? Que são todos os campos, tá? Todas as colunas. Colunas. Então sempre a gente vai ter essa ideia aqui de todas as colunas aqui. Professor, pode ser sempre asterisco? Não, se quiser só a coluna pesnome, você faria select top pesnome from perará. E aí por aí vai, beleza? Aqui nesse segundo ponto aqui, ó, from é a palavra reservada que a gente vai falar de onde, de qual tabela que você quer que a gente faça essa seleção. E aqui nós temos o nome da nossa tabela, que é pessoas. E aqui nós temos uma palavrinha P. Esse P significa o quê? Significa o meu apelido. Apelido. Ou alias. Quer dizer o quê? Quer dizer que a partir do momento que eu estiver utilizando a tabela de pessoas, eu posso chamar ela de P ao invés de escrever pessoas, entendeu? Então é uma forma mais fácil de você trabalhar. Maravilha. Aqui nós temos a cláusula where, tá? E aqui, depois do where, é onde a gente vai trabalhar com a parte da condição, tá? Então tudo isso daqui é o que a gente chama, é o que a gente vai falar de condição, tá? E o que acontece? Essa condição a gente utilizou vamos dizer assim, um operador chamado like, tá? O que o like faz? O like ele vai ser utilizado dentro da cláusula where, tá? Para pesquisar padrões de string, tá? Padrões de palavras, né? Strings, tal, textos, né? Padrões de texto. Acho que é melhor colocar padrões de texto. Como assim? E para a gente entender como que a gente representa esses padrões, tá, gente?
a gente precisa entender que existe algumas cartas coringas aí ditas aí dentro da parte do uso aí do like, tá? Bem rapidamente, né? Eu vou explicar aqui o que a gente usou de certa forma nas nossas atividades. Nós temos a carta coringa de porcentagem, quer dizer o quê? Qualquer tipo, se tiver nenhum caractere, um caractere ou N caracteres, eu vou representar dessa forma, tá? Como assim, professor? Vamos pensar aqui. Se eu tivesse um like, deixa eu arrumar aqui. Se eu tivesse um like, selecionei a pretinha, peraí. Se eu tivesse um like que tivesse assim, ó, isso daqui, beleza? O que ia acontecer aí no meu código? A palavra abacate, 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 amanhã, amanhã, entraria nessa condição. Como assim que entraria nessa condição? Aqui na palavra abacate, nós temos o A, beleza? E aqui quer dizer o quê? Que seria qualquer caractere 1 ou N. Aqui nós temos N caracteres. Então, atende ao padrão a alguma coisa, beleza? Então, a ideia desse padrão, desse caractere é definir um padrão. Não sei se vocês conseguiram enxergar isso, tá? Mas é importante vocês entenderem isso daqui. Beleza. Então, o que a gente utilizou foi isso daqui, dentro aí dessa estrutura. Tá? E no nosso banco de dados, o retorno feito por conta desse like foram esses registros. Tá? Lembrando que a gente também tem o conceito de representação única, tá? Que seria o nosso underscore, aí o nosso... esqueci o nome em português. O cara tá muito gringo, né? Mas esqueci. Underline, sei lá. O que acontece? Isso aqui representa obrigatoriamente um caractere. Tá? Por exemplo, se eu quisesse todo mundo que... como posso explicar? Todo mundo que comece com a letra A, por exemplo. Ou melhor, não é um bom exemplo da que comece com a letra A. Se eu quisesse todo mundo começasse com a letra L, e... Nossa, não estou pensando num bom exemplo. Enfim, que começasse, vamos pensar num padrão aqui bem tonto, aqui agora tudo deu branco na minha cabeça, mas assim, eu queria que tivesse um caractere no começo e tivesse um padrão na frente aqui, nana, por exemplo. Então, aqui é um caractere que pode ser qualquer coisa. Então, eu poderia colocar a palavra anana, que não existe na nossa linguajar, no nosso dialeto, entraria banana, entraria. Por quê? Porque isso daqui é um único caractere, beleza? Se eu escrevesse banana, esse pattern já não entraria, tá, gente? Tá? Por quê? Porque aqui eu teria dois caracteres. Então, para eu fazer que só funcionasse com um caractere, teria que fazer um like onde tivesse a presença de um caractere e esse nana aqui, entendeu? Daí esse cara entraria aqui, esse cara entraria e esse não entraria. Por quê? Porque isso aqui são dois caracteres. Aqui são um caractere no começo. Seria esse rolê aqui. Estou terminando com nana, que é a definição que eu padronizei aqui. Isso que a gente usa para trabalhar com like. E aqui no nosso exemplo, nós temos o que?
nós temos a ideia aí do super, beleza? Então o que acontece? Todo mundo que tiver sobre a palavra super, quando eu coloco esse sinal aqui de porcentagem, quer dizer que pode ter qualquer palavra antes, qualquer palavra depois, e tem a super no meio. Então, quais são os registros que tem super no meio? Super main, super foca, entendeu? Se eu tivesse um super-herói que tivesse algum nome aqui super e algum nome aqui, também ia cair dentro dessa cláusula, tá, gente? Então, seria esse aí a ideia do uso de like aqui para resolver essa questão. 9. Consultar as pessoas com a letra B. Ó, letra B. Na inicial do nome. Então, nós temos um atributo nome. Então, já sabemos qual atributo que a gente vai atingir com o nosso where. Tá? E nós temos agora o conceito de like, que é para a gente entender e reconhecer esses padrões aí de uma palavra. Então, como é que foi construído esse SQL? Como eu não pedi quais campos que eu quero retornar, então a gente vai usar select asterisco from pessoas p. Então, todos os atributos de pessoa eu quero que retorne, porque eu não defini aqui na minha atividade, onde o nome da pessoa seja igual a esse padrão aqui. E esse padrão quer dizer o quê? Quer dizer que tem que começar com a letra B, e a porcentagem quer dizer o quê? Que pode ter 0, 1 ou N caracteres qualquer aí nesse nome. Então, com isso, vai acontecer o que? Nós temos Batman, que tem o nome, começa com B e tem N caracteres na frente, Buzlabu e Bushekalak, que é o que tem aí no nosso banco de dados, tá? Então, aqui nós temos esses três caras aqui que atendem ao que a gente definiu aqui de regra aí no nosso where com like. Aqui é um exemplo bom do que eu falei no penúltimo slide aí que eu estava comentando sobre o uso do underline. Consultar as pessoas que possuem a letra P. Então vamos aqui dar uma circulada aqui, a letra P, beleza? Como sendo a terceira letra do nome, beleza? Então, como que a gente entende o conceito de terceiro aí para a gente utilizar o nosso like, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o underline significa um caractere. Vou colocar um char para escrever mais rápido. Terceira letra do nome tem que ter P, quer dizer o quê? Que eu vou ter que ter um caractere, que é a primeira letra, outro caractere, que é a segunda letra, e a próxima letra tem que ter P. Depois importa o que vem? Depois não importa. Então, como não importa, pode ser quantos caracteres tiverem que vir. Tá? E como que a gente vai fazer esse like? Um caractere utilizando like vai ser um underline. Outro caractere utilizando like vai ser 2 underline. Aqui eu vou ter o texto P. E qualquer coisa depois a gente pode representar pela porcentagem. Com isso a gente cria o que a gente vai usar aqui na cláusula where, aqui com like. Então quer dizer o quê? Select asterisco from pessoas, P, onde P pessoa nome, like, esse padrão aqui, que é esse carinha aqui. Com isso, vai vir o quê? Vai vir aqui os nossos nomes, onde todo terceira letra vai ser P, tá? E sempre teremos o quê? Dois caracteres na frente. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Beleza? É essa a ideia. Consultar o valor médio dos produtos. Tá, a primeira coisa que a gente tem que entender
sempre estar olhando onde que vai estar os nossos valores, tá? E primeiro você tem que encontrar na tabela ou no seu modelo de banco onde que vai estar os valores que você vai precisar utilizar para o seu select. E aqui no caso a gente vai utilizar também uma função de agregação, gente, que é o que foi o trabalho de vocês aí das últimas semanas, tá? O que uma função de agregação, o que uma função de agregação faz? Ela agrega tudo numa coisa só, tá? E te dá um valor processado, digamos assim. Aqui, qual que seria o valor processado? Seria o valor médio dos produtos. Todo produto a gente sabe que vai ter um valor, né? Todo produto tem um valor. E a gente quer o valor médio. Tá, aqui é o valor médio. Eu tenho 3 produtos, cada um custa 10 conto. Tá? Que a função average, que é a função AVG, né? AVG. AVG. O que a função AVG faz? Ela pega a média desses caras. Que vai ser o quê? Vai somar tudo, divide pela quantidade de coisas e vai me dar um resultado processado aqui de certa forma. É tão habitual ter esse tipo de necessidade que eles fizeram até uma função para ajudar a gente a não perder tempo da nossa vida gastando com cálculos básicos, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente vai utilizar a função de agregação average para montar o nosso resultado. E como é que ficou? Ficou assim: select. Aqui na nossa área de projeção, eu vou chamar o meu método average e vou definir qual que vai ser a coluna da minha tabela que eu vou querer fazer o cálculo de média, tá? Aqui, essa parte aqui é um alias, que é um apelido que vai dar o nome aqui para essa coluninha aqui na minha área de saída, tá? Isso aqui é só para ficar mais bonitinho, para ficar mais fácil de ver. Então aqui eu dou meu alias e aqui eu falo de qual tabela que eu estou trabalhando, from produtos P, tá? E daí me dá esse resultado, tá? Então basicamente aqui a gente utilizou a função AVG, que é usado para fazer média de valores, beleza? É isso. Consultar o maior valor de venda de produtos, seguindo a mesma lógica, tá, gente, da outra função de agregação. A diferença aqui é que a gente tem a função max, que é o que? O valor máximo. Valor máximo. Nada de novo, gente. Por exemplo, eu tenho uma coluna X que tem valor 15, 11, 20. Se eu utilizar max na coluna X, vai retornar o valor máximo dessa coluna, que vai ser qual? Vai ser o valor de 20. Uau, é isso, gente. O max não tem muito segredo. Então aqui no nosso slide a gente vai fazer como? A gente ficou como aqui no nosso resultado, né? Select max, o nome da minha coluna, que é produto de valor. Como é que eu vou chamar essa saída no caso aqui de maior valor? Reparem que esse maior valor é o que vai refletir aqui na nossa saída aqui. Maior valor from produtos. E daí ele me dá o produto que tem maior valor. É isso. Consultar o menor valor de venda de produto, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou utilizar o valor min, tá? Que é o que a gente já está pedindo no enunciado, né? Menor valor, tá? É a mesma coisa do max, só que ao invés de ser o maior valor, é o menor valor, tá? Então como é que ficou? Select min, o nome da minha coluna, beleza? O nome que eu vou dar para a coluna de saída aqui no caso, que é sempre que vai ser mostrado aqui na saída, tá? From produtos. Simples. Esse aqui já é um pouco mais interessante, porque ele vai utilizar todas as funções que a gente viu anteriormente, mais a count, que a gente sempre usa também em banco de dados, num select só, tá? Então como é que a gente analisa isso? Consultar o valor médio de produto, bem como o maior valor. Nossa, que marca-texto escuro, Jesus. Não gostei, peraí. Bem como o maior valor. Tá escuro ainda, mas enfim. Bem como
o menor valor, bem como a quantidade de produtos, tá? Então aqui, qual que é o lance? O que a gente vai usar para cada um? Para quantidade, a gente usa o quê? Count. Para menor valor, min. Para maior valor, max. Para valor médio, average. Average, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar no nosso select. Então como é que vai funcionar? Fizemos nosso select, average, maior produto, que vai ser a minha média, max, o meu produto, que vai ser o meu max, min, o meu valor, o valor do meu produto, que vai ser o min, e aqui é a quantidade de linhas retornadas, tá, gente? Você vai fazer o quê? Vai fazer com que o meu retorno seja igual a essa saidinha que a gente está mostrando aqui, tá, gente? Então tudo isso vai ser baseado nesse select aqui. Consultar as pessoas com código 1 ou 7. Simples, gente. Como eu não falei quais são as colunas que eu queria, então a gente vai usar o asterisco, tá? Então select asterisco from pessoas, que eu estou chamando a pessoas de P, onde código 1 ou 7. Onde que eu encontro o código de pessoa? É o PS código na minha tabela. Então, onde PS código seja 1 ou, que aqui no caso traduzindo isso para SQL é o nosso or pscódigo igual a 7. Com isso vai me retornar o resultado de 1 ou 7 aí do nosso banco. Lembrando que às vezes na geração das colunas esses valores podem mudar e podem ser mudados aí no banco de vocês por conta da forma que for gerada, tá? Mas acho que essa altura você já deve saber disso, tá? Mas é só um detalhe para não esquecer. Aí o professor tá diferente, às vezes fica diferente mesmo, não tem problema. Mas o importante é você entender essa construção aqui. Consultar as pessoas com código 1 e 7. Professor, mas parece ser a mesma questão? Parece, mas o lance qual que é? É a função lógica aí do E. O E, não sei se vocês, provavelmente vocês vão lembrar, que o E, eu preciso que as duas condições sejam verdadeiras para o resultado ser verdadeiro. Existe algum registro que tenha dois códigos 1 e 7 ao mesmo tempo? Existe uma pessoa com dois códigos de pessoa? Não existe. Então, o retorno vai ser zero, nulo, não existe. Esse negócio aqui é uma loucura da minha cabeça e não vai existir, então esquece. Isso aqui é só para vocês entenderem que simplesmente a mudança aí de uma palavra reservada aí de end para or muda todo o rolê aí do nosso banco de dados, tá, gente? Então, pensem sempre nisso. Consultar as pessoas que possuem os códigos 1, 2 e 5. Aqui acho que ficou meio aberto, né? Se o ilógico aí, mas eu poderia ter colocado entre 1, 2 e 5, né? 1, 2, um dos três, como é que fala? Uma dessas três possibilidades de código, né? Mas enfim. Qual que era o uso aqui? Aqui é para a gente treinar o uso do in, tá, gente? Então como é que funciona? Eu quero que se retorne as pessoas que tenham ou o código 1, 2 ou 3. Então, para facilitar, em vez de ficar colocando ou, você pode colocar in, é meio que uma função também, né? In, e aqui colocar todos os valores que você precisa, tá, gente? Lembrando que dentro do in, que é a coisa mais louca que a gente vai trabalhar daqui a um tempo também, você pode ser o resultado de um outro select. Oh, o bagulho fica louco quando chega nesse ponto, gente. Mas, enfim, esse aqui vou deixar para os próximos capítulos. Mas o lance qual que é? Em 1, 2 e 5. Então, o que vai acontecer? Todos os registros que tiver PES código 1, 2 e 5 vai retornar aqui, gente. É isso. É isso que se tiver 1, 2 e 5, retorna aí no nosso select, no nosso resultado. Maravilha. Consultar as pessoas que possuem código entre 3 e 6, tá, gente?
Entre 3 e 6 implica o quê? 3, 4, 5, 6. Ah, professor, eu fiz isso com in, então fiz o quê? In 3, 4, 5 e 6. Funcionou. Funcionou, parabéns. Mas e se fosse entre 3 e 1000? Você ia escrever tudo isso dentro de um in? Eu acho que não. Então, assim, o between é nesse momento que a gente utiliza a palavra reservada between, que é o quê? Que é o entre. Entre, ó. Entre é igual between. Between. Escrevi errado. In. Entendeu? Between quer dizer o quê? Quer dizer que vai ser valores entre o que você especificar aqui. Tá, gente? Então, vai retornar o quê? 3, 4, 5 e 6. Então, esse código 3, 4, 5, 6. Temos algum valor fora 3, 4, 5, 6 aqui? Aqui nesses carinhas aqui? Não. Então, vai ser sempre os valores que eu especificar aqui. Porque a gente está utilizando between. Olha que maravilha. Talvez tenha ficado, deixar alguns alunos tenham tido algum problema, porém, fazia parte da análise aí do que a gente tinha aí de modelo, e também é bom vocês terem esse acesso para vocês raciocinarem um pouco sobre o modelo, tá? O que acontece? No modelo, a gente tem o conceito de funcionário, tá? E de supervisor. Supervisor também é um funcionário. Então, supervisor é um funcionário. Um funcionário é um funcionário. Na verdade, todos são pessoas, né? Pessoas. Tá. Um registro do tipo funcionário vai ter o pessoa código e vai ter um supervisor subcódigo. Código. Ambos são um ID de pessoa, beleza? ID de pessoa. Se essa pessoa for um funcionário normal, sem ser supervisor, ele vai ter um ID de pessoa para pessoa código, que é o ID da própria funcionário, e vai ter um funcionário que é o supervisor dele. Se ele se tratar de um supervisor, ele vai ter o ID código, que é o ID de pessoa, mas não vai ter o ID de supervisor. Por quê? Porque ele é o supervisor. Entendeu? Olha, ele é o supervisor. Beleza? Então o que vai acontecer? Para a gente verificar quem é supervisor, a gente vai ter que fazer o quê? Select asterisco from funcionários, onde subcódigo is null. Olha que o professor já errou, olha a vergonha. Tchau, não existe essa parte aqui. Por quê? O supervisor vai ter o código supervisor nulo, porque ele que manda. Então a gente tem dois supervisores aqui no nosso sistema. Por quê? Porque o supervisor código dele aqui está nulo. Então é isso que você tem que prestar atenção. Beleza? É isso. A mesma lógica, nós temos o que? Consultar somente os funcionários. Como é que funciona? A gente vai verificar o inverso. A gente quer todos os funcionários que não tenha valor nulo aqui no meu supervisor. Porque se ele não tiver valor nulo no supervisor, vai acontecer o que quer dizer o quê? Quer dizer funcionalmente que ele é um funcionário, ele é mandado, entendeu? Olha que realidade triste, mas é isso, ele é mandado, né? Então quer dizer que ele tem. Para representar aqui esse cara aqui, eu tenho que falar o quê? Todo campo subcódigo que não for nulo. Porque se esse campo que for nulo, quer dizer o quê? Quer dizer que é um supervisor. Supervisor que não tem um supervisor nessa nossa lógica. Como não é o caso, quero saber todos os funcionários, eu tenho que me preocupar com essa definição aí que a gente está falando de, enfim, de nulo, não ser nulo, piriri, popó. Beleza? 20. Consultar todos os pedidos do cliente 2. Então a gente vai ter o que? A gente vai ter a tabela de pedidos, tá? E a tabela de pedidos vai carregar o nosso lance do cliente 2. Então o que vai acontecer? Select asterisco from pedidos, que a gente vai chamar de P, onde P clicódigo, que é o
código do cliente é igual a 2. Com isso, vai me retornar esses dados aqui que a gente está trabalhando, tá? Então, atendendo o que a gente pediu aqui no exercício, a gente conseguiu criar a nossa cláusula where para retornar os dados que a gente está precisando aqui para gerar nosso relatório imaginário. Consultar todos os pedidos do cliente 2 que foram vendidos pelo funcionário 6, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Select, qual que é a nossa tabela? Nossa tabela de pedidos, tá? Select asterisco from pedidos, que eu vou chamar de P, cliente 2, que foram do cliente 2, que foram vendidos pelo funcionário 2. Então, a gente vai ter que achar cliente na tabela de pedidos, tá? E a informação de funcionário na tabela de pedidos. Então, a gente vai fazer aqui, pedido 2, onde P, o código do cliente seja igual a 2, esse daqui é um dado importante. O E vai fazer o quê? Esses dois caras aqui tem que ser verdadeiro para a coisa acontecer, beleza? Então, o que acontece aqui? A gente vai ter que fazer where p cliente código igual a 2 e p funcionário código igual a 6. A partir daí, se esses dois caras aqui forem verdadeiros, vai retornar meu dado, beleza? Então aqui a gente tem o nosso dado de número de pedido para trabalhar e gerar nosso relatório. Beleza, gente? É isso. Aqui agora a gente acabou de terminar de corrigir aí nossos exercícios, tá? Caso tenha algum tipo de dúvida, por favor, deixar no nosso fórum. Eu sei que está tendo alguns errinhos aí no fórum, estou tentando melhorar, mas a gente está testando alguns recursos novos, tá? E eu estou querendo deixar mais interessante a disciplina para não ficar tão cansativo, tá? Qualquer problema, dúvida, questões, você vai me falando, eu vou tentando adequar, tá, gente? E a gente vai se conversando, tá? Deixar no fórum. E é isso, gente. Qualquer questão, me avisa. A gente vai se falando. Até!